um pouco sobre a vontade de Deus em nossas vidas, baseando-se nesse texto muito conhecido nosso, essa famosa frase do Senhor Jesus, que foi uma oração no Getsêmani, quando ele pede para o Senhor Deus afastar dele o cálice, e o cálice aqui representava o cálice da ira de Deus, pois Jesus iria tomar sobre si todos os nossos pecados, o pecado de toda a humanidade, para poder, como Cordeiro Imaculado, expiar nossa culpa e nos dar a salvação. E aqui é um momento de humanidade do Senhor Jesus, quando ele está muito atribulado e muito entristecido, e faz esta oração humana, pedindo a Deus que lhe dê o livramento. Sabemos que isso não poderia acontecer, porque se de fato Deus tivesse passado de Jesus o cálice, não estaríamos aqui cultuando a Ele, não teria havido sacrifício por nossas culpas, não seríamos salvos. Mas o mais interessante da oração não é a sua primeira parte, mas a segunda, quando ele usa essa conjunção adversativa, contudo, ou entretanto, ou todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Se colocando inteiramente diante da vontade de Deus. Jesus já tinha revelado isso e foi registrado pelo evangelista João, no evangelho de seu nome, capítulo 5, e no versículo 30, quando Jesus disse: eu nada posso fazer por mim mesmo, assim como ouço julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Teve um momento até que Jesus disse que a sua comida e a sua bebida era fazer a vontade do seu Pai. Jesus era movido e motivado a cumprir a vontade de Deus. E o que é a vontade de Deus? Se você for até para o Antigo Testamento e pegar as palavras que se referem à vontade de Deus no hebraico, são duas. E no Novo Testamento também vamos encontrar duas. Então, obviamente que é um termo polissêmico, mesmo que no português a gente use geralmente a mesma palavra. Mas a vontade de Deus se refere às suas inclinações, aos seus conselhos divinos, ao beneplácito, que é uma palavra que a gente usa muito. O que é o beneplácito? É todo o querer de Deus envolvido no bem-estar do justo, no bem-estar do crente, do fiel, as obras que Deus faz para glorificar o seu nome através de todas as dádivas que Ele nos dá. E nós sabemos que toda boa dádiva e todo dom perfeito procede dEle, o Pai das luzes. É vontade e é querer de Deus fazer o bem. Se nós olharmos, por exemplo, o livro de Isaías, capítulo 46 e o versículo 10, nós vamos ver uma das aplicações desta palavra. Desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade revelo as coisas que ainda não sucederam. Eu digo, o meu conselho permanecerá em pé, e farei toda a minha vontade. Deus, sendo todo-poderoso, onipotente, Ele não se frustra diante da sua vontade. Não tem uma coisa assim que Deus quer fazer e Ele não consegue. Ele diz, queria tanto e não consegui. Nunca vai acontecer isso, porque os conselhos e as inclinações do Senhor automaticamente já são executáveis pelo seu próprio poder. Até porque quando Deus deseja algo, Ele não precisa pedir a ninguém. É diferente de nós, por exemplo, uma criança com um pai. Uma criança que pede um pai para tomar um sorvete, por exemplo, e o pai diz, você vai ficar querendo, ou vai ficar só na vontade. Por quê? Porque você está gripado, ou você está desobediente, não merece. Com Deus não vai acontecer esse tipo de coisa, porque o apóstolo vai dizer lá em Efésios, capítulo 5, e no versículo 17, outro versículo que a igreja gosta muito, e que é muito conhecido, porque revela o grande poder de Deus, quando nos diz que, por esta razão, nós sabemos que tudo é feito de acordo com a vontade de Deus, porque Ele opera tanto o querer como o efetuar. Deus, quando quer fazer uma coisa, Ele automaticamente já está fazendo, Ele não precisa pedir permissão. Salmo 103 e o verso 21, nós vemos também mais uma palavra
que se refere à vontade de Deus, obviamente, autoexecutável. É importante a gente ter isso em nossas mentes. Bendigam o Senhor todos os seus exércitos, ministros seus que fazem a sua vontade. Bendigam o Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendiga minha alma o Senhor. Tudo o que Deus faz é bom. E quando nós experimentamos a sua vontade, nós descobrimos aquele tríplice adjetivo que é usado. A vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Que bom, a igreja sabe tudo. Então, não tem como a gente ficar frustrado quando a gente experimenta a vontade de Deus. Ela é boa no sentido de ser benigna. Nada que Deus faz é mal. Mesmo que Ele fira ou sare, que Ele mate ou faça viver, nós sabemos que, em essência, o que Ele está fazendo é bom, é benigno. Por isso que também é perfeito. Porque uma coisa que só é boa, não é má, ela é perfeita. E ela é agradável porque depois que nós a experimentamos, não tem como não sorrir, não tem como não se alegrar, não tem como não bendizer. Ninguém vai experimentar a vontade de Deus e ficar emburrado. Por que você está emburrado? Porque Deus fez uma coisa. Não. Embora que prematuramente, precocemente, na nossa mentalidade humana, que é restrita e limitada, no início do trabalhar de Deus, a gente pode ficar, em alguma forma, inquieto e até pensar que não é Deus que está trabalhando. Mas depois que as coisas se organizam, se completam, se consomem, a gente realmente dispensa esse sentimento ruim e diz: grandes coisas fez o Senhor e por isso estamos alegres, não é? Jó é um exemplo disso. Na sua mentalidade humana, se queixava: mas onde é que está o meu pecado? Onde é que está o meu erro? Porque se entendia que quando você sofria é porque você estava pagando o preço do seu pecado. Mas ali não era. Ali era uma aflição permitida por Deus para provar a fé de Jó. E depois que ele experimentou tudo isso, no capítulo 42 daquele livro, ele diz que conhecia o Senhor de ouvir falar, mas agora lhe contemplava, lhe viam seus próprios olhos. Evidentemente que Jó não viu Deus, mas através das suas obras ele pôde contemplar que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Até porque depois de ter sofrido tudo, o Senhor restituiu duplamente a sorte de Jó. E tudo o que ele perdeu, o Senhor lhe restaurou. Quando nós nos deparamos com a vontade de Deus, então, obviamente, nós vamos experimentar toda essa beleza. Agora, uma pessoa que não tem comunhão com Deus, ela não tem esse discernimento. Porque a gente só pode conhecer a vontade de Deus através da sua palavra. E o salmista usou um jogo de palavras muito bom para nós entendermos isso. No Salmo de número 40 e o verso de número 8. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, a tua lei está dentro do meu coração. Se nós quisermos conhecer a vontade de Deus, é só se debruçar sobre a palavra, a sua lei, porque essa lei também é perfeita. E quem conhece a Bíblia, quem conhece a palavra de Deus, obviamente que não fica frustrado. E aí quando nós vamos lendo a palavra, a gente vai descobrindo algo que é peculiar da vontade de Deus, e que o apóstolo Paulo, escrevendo uma carta para o jovem obreiro Timóteo, fez questão de ressaltar, na sua primeira carta a ele, no capítulo 2 e no versículo de número 4, aliás o 3 diz: isto é bom e aceitável diante de Deus nosso Salvador, que deseja, olha aí a vontade, que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. O apóstolo Pedro, escrevendo a sua segunda epístola universal, no capítulo de número 3 e o versículo de número 9, ele também vai repetir esta vontade de Deus revelada para nós. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. É vontade de Deus que todos alcancem a salvação. E é interessante, às vezes, que as pessoas que não partilham da nossa fé e pintam um quadro de um Deus carrasco, olhando de forma descontextualizada o Antigo Testamento, e dizem: o Deus que vocês servem é um Deus cheio de ira, cheio de rancor, um Deus que mata, que fere, que faz guerra. Não! Na verdade, o nosso Deus mostra, através da sua palavra, que Ele sim quer
que as pessoas mais vis, as pessoas mais terríveis da terra, provem da sua vontade, provem do seu querer, que é justamente a salvação delas. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Se Ele fizesse, esse culto aqui não estava sendo feito nem com 2 ou 3, quanto mais com essa multidão. O que mais não presta é o que Ele usa mesmo para transformar e fazer aparecer o seu nome. E não só isso, o Evangelho de João vai mostrar no capítulo 6 e no versículo 39, que o Senhor não só quer que todos se salvam, mas Jesus diz que a vontade de quem me enviou, ou seja, Deus, é esta, que eu não perca nenhum de todos os que Ele me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. É verdade que nós não cremos na preservação dos santos. Alguém pode se perder no meio do caminho, se quiser. Mas a vontade de Deus é que nós estejamos guardados diante da sua presença para provar das delícias espirituais da eternidade. Irmão, mas se a vontade de Deus só é boa, por que existe mal no mundo? Tem muita gente que pergunta isso. Você vai evangelizar ateu? Essas pessoas céticas, incrédulas, que não aceitam muito a palavra, elas usam o famoso caso que toda apologeta, nas suas primeiras aulas, aprende a refutar. Se Deus é só amor, se Deus quer salvar todo mundo, por que o continente africano tem tanta morte, tem tanta fome, tem tanta AIDS, as crianças não têm pecado, ainda novas, já nascem morrendo e aquela coisa toda. Isso aí já virou uma coisa taxativa, clichê, que qualquer crente sabe responder. A vontade perfeita de Deus é o bem, mas existe a vontade permissiva de Deus, que é quando o homem se afasta da sua presença. E aí o pecado, a concupiscência, a imoralidade, o ódio, a violência que estão no mundo são permitidas pelo Senhor. Não é vontade dele, mas são consequências das escolhas humanas, porque não somos máquinas. Nós somos pessoas que têm livre-arbítrio e podemos escolher aquilo que queremos. E é justamente nesse caminho que entra a vontade permissiva de Deus. É o que nós encontramos no famoso caso de Jonas. A vontade diretiva de Deus era que Jonas fosse a Nínive. Mas a sua vontade permissiva permitiu, olha aí a palavra, que ele entrasse no navio e alterasse a rota. Mas Jonas experimentou a vontade boa, perfeita e agradável de Deus, mesmo na sua diversidade. Não adianta a gente ir para o abismo, ou a gente tomar as asas da alvorada, como já foi cantado aqui, porque nós experimentaremos a vontade de Deus. Interessante, experimentaremos a vontade diretiva, ou a vontade permissiva. Mas quem tem chamada de Deus não se perde. O Senhor alcança pelo seu poder, pelo seu amor. Ainda que o homem diga eu não quero, mas através do Espírito Santo e através da graça de Deus e da sua palavra, a gente vai sendo quebrantado, a gente vai sendo transformado, melhorado, e daqui a pouco estamos convictos e conscientes de que não há nada melhor do que a vontade de Deus. É interessante que somos crentes salvos em Jesus, mas de vez em quando nós queremos colocar a nossa vontade em detrimento da vontade de Deus. Um curso na faculdade que queremos escolher e não sentimos direção de Deus, mas eu quero. Um emprego que às vezes não é da vontade do Senhor a gente aceitar, mas eu quero. Um relacionamento, seja de matrimônio ou seja de amizade, que não é da vontade de Deus, mas nós dizemos, eu quero, e o Senhor permite. E no meio do caminho a gente se atrapalha, a gente se embaraça, dá tudo errado. E Deus podia dizer, agora te vira, porque tu escolheu errado. Mas ainda assim, em meio a tudo isso, a todo esse embaraço das nossas escolhas erradas, nós provamos da misericórdia de Deus, que com sua graça diz, eu vou aperfeiçoar o meu poder na tua fraqueza. Tu fez tudo errado, perdesse tempo, perdesse matéria-prima, perdesse mão de obra, mas eu vou te abençoar. Eu estou disposto a restaurar. O nosso Deus é um Deus de restauração. Se alguém aqui nesta noite está no meio da vida, olhando para trás e dizendo, aonde eu vim parar? Eu só escolhi errado, porque tem gente que parece que tem o dom de só fazer escolha errada. Mas Deus está aqui nesta noite, através da sua palavra, dizendo, tem esperança ainda para você. Mas eu já tenho 40 anos, Jesus, eu vou voltar para onde? Jesus disse isso para Nicodemos. Nicodemos já estava no meio da vida, doutor da lei.
achava que estava pronto, fez as escolhas erradas, mas no meio do caminho, a porta da esperança abriu, porque ele se quebrantou, recebeu Jesus na sua casa de noite, escondido, com medo da opinião pública, mas o coração dele estava aberto, mais do que a porta da sua casa, e quando ele conversou com Jesus, disse: eu quero ser isso que o Senhor fala, eu quero sentir. Aí Jesus disse: tem que voltar atrás, meu filho, tem que nascer de novo. E ele não entendia: como é que eu vou entrar na barriga da minha mãe novamente? Ele disse: não, é um nascimento espiritual, porque Jesus, ele não perde tempo não. Jesus, ele sabe trabalhar e ele consegue reembolsar, ressarcir aquilo que a gente perdeu. Agora é necessário estar no centro da vontade de Deus, porque Deus não barganha jujuba com ninguém não, irmão. Deus não fica brincando de brindar ninguém não. Olha, se tu vier eu te dou, se tu não vier eu não te dou. Não, tem que vir consciente, quebrantado, humilhado, olhando para tudo ao redor e vendo que aparentemente é melhor, mas dizendo: eu abro mão, Senhor, eu renuncio, porque eu quero viver o que tu queres viver para mim. Tem gente que está dando nesta noite, e o Senhor conhece a tua vida, me permita a expressão, murro em ponta de faca, fazendo como o apóstolo Paulo, recalcitrando contra aguilhão, que alguém botava no boi, um cangaço com agulhas fortes, ferros, pontiagudo, para quando ele fosse andar para um lado para o outro, sentisse a espetada e voltasse para o lugar. Tem gente que sente a dor do aguilhão, mas diz: eu vou fazer do jeito que eu quero, porque é iníquo. A iniquidade é o pecado deliberado, é você fazer a coisa errada e dizer: eu sei que é errado, mas eu vou fazer porque eu quero. Mas Jesus chegou para Saulo e disse: não adianta, porque eu tenho novidade de vida para ti. Ah, mas o currículo é extenso, perdi muito tempo. Não, eu tenho novidade para a tua vida. Desce do cavalo e te prostra. Tocou no olho dele, aquele homem que era o tal, agora estava prostrado na presença de Deus orando, que Ananias, profeta do manto, nem ele creu na transformação de Deus. E quando Deus disse: vai lá e faz uma visita com a Cracea Dalpe, lá em Saulo, porque eu já transformei. Saulo, misericórdia, só se for para morrer. E Jesus disse: não, meu filho, é vida, eu escolhi, ele para mim é vaso escolhido, e vai ser usado até mais do que tu, Ananias. Por quê? Porque não tem tempo perdido na presença de Deus. E tem gente que está de braço cruzado, com autocomiseração, dando uma de coitado, dizendo: não, mas não adianta para mim. Às vezes uma pessoa está no fundo do poço, morrendo, e você jogando a corda e dizendo: vem. Não, já estou aqui muito embaixo. Não adianta, não te preocupa com a profundidade, porque a luz lá em cima está brilhando, e a mão de Deus, ela desce em qualquer abismo. Ele não é um homem elástico não, mas a mão dele chega em qualquer lugar, e ele diz: vem, eu te tomo pela tua mão direita. Não vai chegar puxado pelo cabelo, pela barra da calça, não. Jesus não faz vergonha, ele é amoroso, ele traz a ovelha, carregando ela no lombo, ele não vem batendo nela não, porque quem caiu no abismo já está ferido. E a pior coisa quando você cai é alguém dizer: tá vendo, Jesus não faz isso com ninguém, e tu quer fazer, terrível. Aprende a ser crente. Jesus ama, ele pega a ovelha e diz: não vai sentir mais dor não, mas eu sou teimosa, mas eu te amo, tu não vai mais sentir dor, eu vou cuidar de você, eu vou tirar as doenças, eu vou tirar os males, e tu vai voltar a comer pasto verde, beber água tranquila, e estar na minha presença, usufruindo da minha vontade. Essa é a vontade de Deus. É verdade que o mundo está cheio de maledicência, está cheio de coisas ruins. Vale a pena também a gente ver isso. É tudo permissão de Deus. Primeira carta que o apóstolo Pedro escreveu, no capítulo 4, e o versículo 19, ele vai mostrar isso. Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, entreguem a sua alma ao fiel Criador, na prática do bem. Para algumas pessoas é contraditório no mesmo versículo esta frase dizer: os que sofrem segundo a vontade de Deus. Mas Deus não quer que ninguém sofra? Não, não é isso. Olha aqui, está na Bíblia. Enquanto a gente sofre, a gente experimenta o livramento, a gente experimenta as saídas, a gente experimenta o cuidado. É por isso que Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, ele disse com muita propriedade: pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus.
E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Meu Deus, se gloriar, se alegrar com o sofrimento, porque o que importa não é o sofrimento agora. Quem é crente está olhando para o escape, o livramento de Deus dado no futuro, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. E essa perseverança aqui no original grego significa suportar pressão sem quebrar. Quem não sofre qualquer peteleco ele já racha, mas quem está sofrendo ganha experiência e vai ganhando força e maturidade. Pode oprimir, pode apertar, pode abafar a igreja, não adianta, ela continua respirando, continua crescendo, continua vivendo, porque ela não depende de bênção humana, ela depende de Deus, e o Senhor está abençoando ela. Então é por isso que nós não nos assustamos com os sofrimentos. Se você não suporta sofrer, você precisa se converter novamente, porque crente de verdade, ele sofre já alegre. O sangue está descendo, mas ele já está alegre, porque ele está vendo a mão de Deus operando na sua vida. O salmista, no Salmo 143, e no verso de número 10, ele vai fazer a sua oração dizendo: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Que o teu bom espírito me guie por terreno plano. Quem não faz a vontade de Deus só vive no buraco, no terreno esburacado, todo atrapalhado. Uma hora está bem, outra hora está mal. Uma hora está sorrindo, outra hora você fala, ele lhe xinga, e você diz: o que foi que eu fiz? Mas o problema não é você, é ele. É uma pessoa que não tem comunhão com Deus, não conhece sua palavra, não tem o fruto do Espírito. É um caminho mau. Mas quem vive a vontade do Senhor pode estar no vale da sombra da morte, mas ele caminha com estabilidade. E alguém não entende, porque está andando no calçadão, e o calçadão é buracado, e não tem estabilidade, e é um andar tremulante. Mas o crente está no vale da sombra da morte, ou está no monte, e ele anda edificado, porque ele está na rocha. Cristo é o seu pavimento. A gente não tropeça com o pé em pedra. E alguém fica sem entender, porque a igreja é assim, passam-se os anos, passam-se os governos, as modas, tempos bons e ruins, e estamos andando com estabilidade. O Senhor nessa noite é estabilidade nos teus pés. Você não vai cair, você não vai tremer. Pode acontecer o que for. Meu Deus do céu, vai morrer, vai nada, agora é que vai viver. Por quê? Porque eu estou na rocha eterna, eu não estou no lodo não. Eu não estou no tobogã do pecado não. Você que vai escorregar, o diabo, mas eu não. Nós somos igreja, o Senhor está nos sustentando. Ele sustenta até os nossos ossos. O salmista disse que nem sequer um deles se quebra. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Pode ser muita como for, mais uma, Jeová livra, mais outra, livrou. É sempre 10-0, 20-0, 30-0. Ele dá a vitória completa àquele que vive pela fé a sua vontade. É Ele quem dá esta vitória. E o Senhor Jesus, através da sua palavra, nos ensina a buscarmos e aprendermos a vontade de Deus. O apóstolo Tiago nos dá um conselho, e vale a pena ser relembrado aqui nesta noite. No capítulo 5 da sua epístola, ele vai, ou melhor, no 4, ele vai falar sobre a incerteza da vida e dizer: escutem agora, versículo 13. Vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para tal cidade, lá passaremos um ano, faremos negócios e teremos lucros. Isso é bem atual. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã? O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer: se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Ninguém aqui é estátua, ninguém aqui é busto de bronze. A gente é aquele vapor, quando você bota a chaleira para ferver, e o vapor sobe, que você olha e quando vê não tem mais nada. Assim é a nossa vida. E tem gente que acha que tem cadeira cativa na terra, mas não, passa rápido. Agora nós devemos estar olhando para a eternidade, porque é para lá que nós iremos. Não adianta tu juntar um bocado de dinheiro aqui, se quando Jesus voltar, esse dinheiro nem vai se vir. Tu não vai usufruir nem na terra e nem no céu. Vê que coisa, não é? Não adianta estar fazendo inimizade, perdendo a paz, a fome, o sono, tanta coisa, para você viver a vida, e uma vida tão curta, e no final você não usufruir nem aqui na terra, porque só vai ser choro e lágrima. Importa viver uma vida olhando para a eternidade. Importa olhar para uma vida que glorifica a Deus
em todas as suas instâncias. E aonde é que Jesus entra em tudo isso? Jesus entra para cumprir a vontade de Deus e mostrar à igreja que não é impossível cumpri-la, ainda que ela traga inicialmente para a gente dores. Jesus, na sua oração no Getsemane, disse: Senhor, faça a tua vontade. Qual era a vontade de Deus para Jesus? Já se aproximando ao fim dessa reflexão, está lá em Isaías, capítulo 53, e o versículo 10. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, ou esmagá-lo, dependendo da sua tradução, fazendo sofrer. Que coisa! Quando Jesus disse: Senhor, faça-se a tua vontade, ele estava dizendo aqui no Isaías 53, eu estou disposto para ser esmagado, eu estou disposto a ser vituperado, eu estou disposto a sofrer. Porque ele é o verbo, ele é a palavra, e ele sabia das profecias que falavam dele mesmo. É aqui dito que quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, olha o futuro, e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. A recepção da vontade de Deus na vida de Jesus ia reverberar não só naquele momento, mas prolongando os seus dias, que significa a eternidade. Jesus ia ressuscitar, ia ser glorificado e coroado no céu de glória. Foi assim que ele fez a sua oração e pediu: Senhor, eu estou disposto, Deus, Pai, até no original chamando ele de Abba, Paizinho, comunhão. Foi essa comunhão que permitiu ele suportar isso. Eu estou disposto a sofrer, estou disposto a cumprir a tua vontade pela tua palavra. Jesus passou o que passou, cortaram suas vestes, fizeram sorteio, botaram cruz na cabeça, deram vinagre para ele beber. Um ladrão que estava ao lado soltou uma gracinha, Jesus não respondeu. Os soldados, algozes romanos, soltaram piada, Jesus não respondeu. Pessoas que eram próximos a ele lhe abandonaram. Mas depois do terceiro dia, ele ressuscitou. E ainda havia muita dúvida no seio da igreja. E algumas pessoas diziam: será mesmo que aconteceu ou não? Mas ele vai permitir uma pessoa ver ele glorificado, cumprindo o Salmo 22, que falava de toda a sua dor, mas também falava da sua glorificação. E quem é essa pessoa? O apóstolo João, trancafiado na ilha de Pátimos. Num belo dia, ele escuta um barulho, um estrondo, como uma bomba, e quando ele olha, vê 7 castiçais. E no meio dos 7 castiçais, não aparece um Jesus com bambolê, não aparece um Jesus vestido de arco-íris, não aparece um Jesus com crucifixo para baixo, não aparece um Jesus como muita gente está botando aí, um Jesus travesti, não apareceu um Jesus hippie, não apareceu Jesus plantado numa prancha de surf. João viu Jesus vestido com um vestido branco até os pés, cingido com um cinto de ouro, olhou para o seu cabelo, era branco como a lã e como a neve, olhou para os seus olhos e era como chama de fogo, os seus pés era como latão reluzente e refinado na fornalha, a sua voz era como o som de muitas águas, na sua mão tinha 7 estrelas, na sua boca tinha uma espada de 2 gumes, que é a palavra de Deus, e o seu rosto era como fogo e como o sol resplandecente. João teve tanto medo quando viu Jesus glorificado, que se prostrou no chão. Aí Jesus olhou para ele e disse: não tenha medo, João, porque eu sou o primeiro e o último, o que foi morto mas reviveu, e tenho na minha mão a chave da morte e do inferno. Levanta e escreve o que eu vou te mostrar, porque é para a igreja crer e usufruir na eternidade com Deus Pai na glória. Amém? Diga para o seu irmão: não se preocupe com o hoje, porque o amanhã já está preparado pelo Senhor. Cumpra, irmão e irmã, a vontade de Deus na sua vida. Ainda que você chore, ainda que você beba vinagre amargo, mas tem o bálsamo de Gileade na vida da igreja. Tem o Espírito Santo de Deus aqui nesta noite para te consolar. Receba consolo de Deus aqui nesta noite.
Deus sabe o que você está passando, mas Ele ama a igreja. Esse sofrimento não se compara com a glória do porvir. Passarão os cargos, passarão os títulos, passarão as posses, passarão os relacionamentos, mas o relacionamento de Deus com a igreja não passará. Ele vai servir a gente na Canaã celestial. Alguém hoje não serve a igreja. Te vira, tu é crente, dá teu jeito. Mas Jesus vai servir a igreja com I maiúsculo. Quando nós entrarmos nas bodas do Cordeiro, não é? Tem gente que não serve para nada. Porque quem não serve para servir, não serve para nada. Mas Jesus é servo com S maiúsculo. Tem gente que você pede um copo com água, você perde até a sede quando a pessoa vem trazer. Tanta ruindade. Mas Jesus vai servir a igreja, né? E Ele vai dar a gente tudo o que está guardado para nós. Agora, se você quiser viver a sua vida do jeito que você quer viver, faça um plano habitacional de minha casa, minha vida terrestre, porque você vai passar a sua vida aqui. Agora, se você quer experimentar a vontade de Deus, chora, mas já escuta o clarim soando, onde o Senhor vai dizer: eu enxugarei toda lágrima. Eu acho tão interessante que eu não sei se a gente vai ter glândulas lacrimais no céu, porque Jesus disse que vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Só que tem hora que a gente chora, é de alegria. Mas a lágrima é uma coisa tão forte que a gente associa ela à tristeza. Tanto que alguém às vezes está chorando alegre, e você pergunta logo: o que foi? Não, estou bem, eu estou chorando de alegria, estou sendo de Deus, alguma coisa desse tipo. Mas a lágrima, ela denota tanto coisa ruim, que Jesus disse: no céu não vai ter lágrima, nem de alegria. Porque ninguém vai nem lembrar de tristeza. Ninguém vai olhar para outro e dizer: o que é? Não, porque quando a gente olhar um para o outro, é só a glória, é só a beleza de Cristo, é só a vida do nosso Senhor. Deus abençoe.